devo informar a igreja que não existe ancião que não seja ordenado. O ancião, para ser ancião, ele tem que ser ordenado. Quando a igreja nomeia uma pessoa para essa função, já está nomeando-a à ordenação. E por isso nós vamos então ministrar esta cerimônia, primeiramente com o pastor Luciano e o Thiago, e depois vamos ordenar também os diáconos. Duas cerimônias, uma logo após a outra de ordenação. E eu leio, como parte dessa cerimônia, o texto de Atos, capítulo 6. Se você quer acompanhar, vamos ver Atos, capítulo 6, versos 1 a 6. Atos, capítulo 6, inicialmente, versos 1 a 6. Quando ver ali chegar uma cabeça deste, o dia está pregando o jardim Planalto. E um dos anciãos lá, experiente, e perguntou ao pastor. Aliás, eu fui ali fazer uma ordenação de outros anciãos. E aquele ancião experiente lá, o pastor, onde é que está na Bíblia esse negócio de imposição das mãos? Mas então, impuseram as mãos em você, sem dizer onde é que está escrito isso na Bíblia. E aí, quando eu li Atos, capítulo 6, eu pastor, eu nunca tinha visto ainda a Bíblia, meu irmão, eu não a Bíblia. Eu nunca tenho visto aqui, eu nunca vi Atos. Meu irmão está ali, Atos, capítulo 6, versos 1 a 6, diz assim: olha, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária dos alimentos. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às vezes. Verso 3. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicador, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então, essa cerimônia de imposição de mãos é antiga, e ela remonta ao tempo do Antigo Testamento, inclusive. E ela tem um propósito. E isso, a proposta está clara nesse texto. Os apóstolos estão sendo sobrecarregados. E isso, a sobrecarga que eles levavam, estava limitando-os daquilo para o que eles haviam sido chamados e separados, que era a pregação do Evangelho e a oração. Então, esse ministério, a pregação, estava sendo negligenciado, estava sendo prejudicado. E então fizeram essa proposta: vamos escolher homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e vamos encarregá-los desse serviço. Quanto a nós, os apóstolos eram eles, nós vamos nos dedicar exclusivamente ao ministério da palavra e também da oração, e obedecer a proposta da Deus. E aí escolheram esses 7 homens, e eles foram separados através da imposição das mãos para um único ministério, que era servir. Então a ordenação é para isso. Não é para privilegiar alguém, não é para valorizar, não é para dar status, é para separar o indivíduo e colocar nele uma marca. Este aqui está sendo separado para servir. Servir quem? Servir os membros. Que é para servir a igreja. Não é que somos nós, então, para servir os membros da igreja. O pastor é ordenado para servir. O ancião é ordenado para servir. O diácono é ordenado para servir.
As diaconias são ordenadas para servir. Então, toda a ordenação, no contexto do Antigo Testamento, tem essa colocação, serviço. Já no Antigo Testamento, a imposição de mãos tem uma simbologia e um significado muito amplo e profundo. No Antigo Testamento, a imposição das mãos é usada para outorgar bênçãos. Gênesis 48, 13 a 20. Também para transferir a culpa do pecador para o sacrifício oferecido, no Levítico, verso 4. Mas também para comissionar uma pessoa a uma nova responsabilidade ou a um novo desafio, conforme Lucas 27, verso 23. Então a cerimônia da ordenação é uma cerimônia solene e tem esses propósitos que nós acabamos de colocar. E a renovação de ordenação, não vou gastar muito tempo aqui, eu já falei pelo mês inteiro, quase no meio do mês, hoje, ou quase no meio do ano, já falei hoje. Eu quero ler ainda 1 Timóteo capítulo 3, começando com o versículo 1. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. Você pode ler. Se alguém almeja o ancianato, deseja algo excelente. Verso 2. É fundamental, pois, que o ancião, na minha está escrito bispo, ou seja, o ancião, que o ancião seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O ancião deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar os seus filhos a lhes serem submissos com todo respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma operação em que caiu já. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. E por aqui para então o conteúdo do coração do diabo. Prestaram atenção na descrição aqui? Vocês ainda querem ser anciãos? Vocês ainda querem ser ordenados? Tem que ser irrepreensível, tem que governar bem a sua família, tem que ter um testemunho inquestionável, tanto dos de dentro quanto dos de fora. Hoje de manhã eu falei aqui sobre Daniel. Seus companheiros procuraram ler uma única falha de caráter, não encontraram. É isso que Deus quer para você. E podemos dizer para o próximo. Será que isso é possível? É. Se nós nos apegarmos a Deus. Como diria o saudoso pastor Rabelo. Está vendo, Rabelo? Ele falava com relação à salvação de Israel. Quando olho para mim mesmo, ele disse que não vejo me salvar. Não há salvação para mim, ele dizia, eu olho para mim mesmo. Mas quando eu olho para Jesus, ele dizia, não vejo me entender. Então, olhando para nós mesmos, não há como ser o que Deus espera que nós sejamos. Mas olhando para Cristo, e tentando seguir o seu exemplo supremo, torna, eu não vou dizer fácil, mas torna possível ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. É isso que Deus quer para você, Luciano, para você, Tiago, e para você, João. Apegue-se a Deus. Agarre-se às mãos do povo de Deus. Estreite cada dia mais a comunhão com Ele, como fazia com Ele. E então, vocês serão anciãos
E isso é o que nós desejamos para vocês. Vocês são muito bem-vindos ao quadro de anciãos dessa igreja. Essa igreja é uma igreja importante no contexto da Associação Paulista Oeste. E eu diria que ser ancião dessa igreja é o mesmo. Eu preciso entender que todo o privilégio ele traz no seu corpo, ele traz no seu pacote uma pesada responsabilidade. Não há privilégio que não implique necessariamente responsabilidade. Não é um privilégio claro, mas é uma grande e tremenda responsabilidade. Ser assim. Especialmente quando se propõe a ser ancião de acordo com aquilo que a Bíblia fala que se espera de um ancião. Nós vamos orar. Eu vou convidar aqui à frente Luciano, Tiago e Júnior. Nós vamos dar um jeito aqui. Vou pedir que eles fiquem aqui, nesse degrau aqui. Vou pedir permissão para a igreja para que eles tenham resposta para vocês também. Eles vão ficar de frente para nós e, consequentemente, ficarão de costa para vocês. Tá certo? Porque é assim que nós temos que considerar agora na cerimônia de consideração. Vou convidar a igreja a se ajoelhar conosco. Os anciãos que já são ordenados, nós vamos fazer aqui um sensível. Vou convidar a igreja a se ajoelhar conosco agora e nós vamos também nos ajoelhar diante do Senhor. Querido Deus e Pai, esse é um momento especial nessa igreja. Igualmente, um momento especial para o Luciano, para o Tiago e para o Júnior. Porque eles foram escolhidos, indicados pela igreja, para servir na condição de anciãos. Nós lemos na Bíblia assim, as qualificações que o Senhor espera de um ancião. Humanamente falando, é impossível ser aquilo que o Senhor espera que o ancião seja. Mas assim como Daniel, pela comunhão que ele tinha contigo, pela intimidade de desfrutar com o Senhor, ele foi visto pelos seus próprios inimigos como alguém em cujo caráter não havia uma única falha. Nós oramos essa tarde para que tanto os três que serão ordenados quanto os demais que já o foram busquem essa comunhão contigo, para que recebam diariamente essa transformação que só o Senhor pode operar na vida. Obrigado, Senhor, por sua igreja, uma igreja organizada. E é tão organizada que separa pessoas, homens e mulheres, para servir em algumas funções estratégicas, em algumas funções específicas. E obedecendo às prescrições bíblicas, de que as pessoas escolhidas para certas funções deveriam receber a imposição das mãos, neste momento, nós impomos as mãos sobre o Luciano, o Tiago e o Júnior. E nessa imposição das mãos, nós invocamos o poder do Espírito Santo. Nós invocamos a capacitação que só o Senhor pode dar a esses três cavalheiros que a igreja separa nessa tarde para serem co-pastores ao lado do pastor para cuidar deste povo. Pai, coloca em cada um deles o espírito de servir. Servir, porque essa é a virtude maior. Porque essa é a virtude mais nobre. Ajude-nos, Deus, a todos, especialmente os que recebemos a imposição das mãos, a compreender que a nossa função primeira é servir. Servir aqueles que fazem parte da tua igreja na terra.
por extensão, Senhor, abençoa a esposa do Luciano e a esposa do Tiago. Que eles tenham nelas o respaldo que precisam. Vez ou outra terão de ficar um pouco mais na igreja, atendendo às necessidades daqueles dos quais eles são pastores. Que essas esposas tenham paciência e possam entender que eles foram separados para servir. E que eles encontrem no ombro dessas companheiras aquilo que precisam. Que eles encontrem nos lábios delas as orações em favor deles, que certamente farão muita diferença no ministério que nós temos. Aceite essa cerimônia de ordenação e consagre esses 3 homens para o teu serviço, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidar aqui as nossas amigas, nossas companheiras de luta agora, que venham aqui à frente, por favor. Quero dizer que vocês são bem-vindas, viu? Estamos orando por vocês. Eu sei que a vida não só faz de esposa de vocês. A gente tem muitas lutas. Mas também a gente tem muitas vitórias. A gente precisa muito das orações dos irmãos. Vocês podem ter certeza que essa igreja estará orando por vocês. Agora nós temos uma lembrancinha para vocês do Ministério da Mulher. Tá bom? Alguém me auxilia aqui?